Bom, agora um novo recurso que a gente incluiu aqui na ferramenta é um recurso chamado planejadores. O que são planejadores? A ideia, basicamente, é o que a gente tem hoje nesses clientes de Cloud Code, nessas ferramentas que, quando eu dou uma atividade para ela, ela faz um planejamento e aí depois começa a executar e avaliar o resultado para conseguir atingir aquele objetivo, né? Então ela faz um planejamento da execução, planeja, executa fase a fase, né? Ela separa as etapas, vai faseando aquele processo, vai executando. Deu certo, vou para o próximo. Deu certo, vou para o próximo. Ah, deu errado, volto para o início, refaço todo o planejamento e tento executar de novo. É o que o pessoal chama agentes em loop, algo nesse sentido aí, né? A diferença de um planejador para um workflow é basicamente o seguinte: quando eu tenho um processo que ele é muito dinâmico, ou seja, às vezes eu tenho importação de notas que às vezes estão em caminho, em diretórios diferentes, tem um padrão diferente do dado, ele não é algo estático, digamos assim, sempre vai cair numa determinada pasta, sempre vai ter esse padrão, o nome do arquivo. Então o planejador ele é mais dinâmico, ele consegue gerar código, interpretar código e tempo de execução para atingir aquele objetivo, executar aquela tarefa, certo? Então aqui vamos criar um planejador de exemplo, né? Então aqui a gente vai chamar esse cara aqui de importador de notas fiscais, certo? Aqui eu posso usar o meu agente aqui, o meu Copilot para me ajudar com a descrição, né? Eu já tenho aqui uma colinha, digamos assim, né? Mas eu poderia estar ajudando ele. Então, basicamente, o que vai ser esse planejador aqui que a gente vai colocar? Autônomo, responsável por importação, automatizar a importação e processos notas fiscais em PDF armazenados em diretórios monitorados. Atua, papapá. Então, aqui tem uma breve descrição do que ele vai fazer, certo? Aí a gente tem o objetivo, né? Importar automaticamente notas fiscais localizadas em diretórios. Então aqui extrair e validar os campos número da nota fiscal, série, data de emissão e valor. E os registros a gente vai gravar numa tabela de um banco de dados específico, né? Que a gente vai definir uma tabela temporária, algo nesse sentido. Bom, então vamos lá. Então o objetivo padrão a gente descreveu aqui, é um exemplo bem simples e a gente vai inserir o dado na tabela lá. Critério de sucesso. Aí aqui também, né, como que o agente vai saber que aquele plano deu certo. Então aqui tem o passo a passo, né, que a gente também pode usar o nosso Copilot aqui. Então, cada arquivo PDF válido se encontra no diretório, os campos tal, foram extraídos e gravados sem valores nulos, o campo foi gravado em formato numérico compatível, data no formato data, e aqui a quantidade de registros. Como que a gente obteve esse cara aqui, né, essa descrição? Então, eu passei aqui para o meu agente, né, meu Copilot, para ele ajudar a gerar esse descritivo, com base na tabela que a gente tem de um banco de dados, que a gente criou uma tabela temporária para armazenar esses dados aí, né? Então, bem simples, ela tem o número da nota, a série, o valor e a data de emissão, beleza? Legal. Então aqui é modelo do planejador. Então assim, eu tenho que escolher um dos modelos que eu tenho aqui configurados dentro da plataforma, que vai executar esse planejamento. Posso ter um agente base opcional, por exemplo, digamos que o meu planejador ele precisasse ter acesso a serviços externos MCP para ele tomar alguma decisão ou para ele montar esse plano. Então eu poderia adicionar aqui. Eu também consigo adicionar agentes, outros agentes que o planejador ele consiga invocar esses agentes em determinado momento. Então ele pode acionar outros agentes, certo? Então aqui, ó, a quantidade de voltas que eu vou quantidade de voltas que a gente vai rodar o nosso código, né? Então o loop, né, no caso, né? E quantos passos ele vai tentar cada volta que ele der, né? E se eu quiser limitar o número de tokens, por exemplo, sei lá,
Eu tenho um limite aí, se chegar a 100 mil tokens eu quero que pare, porque ele vai tentando até ele atingir esses limites aqui, né? Se caso atingir o token antes, eu posso barrar antes. E o tempo também, eu consigo estar limitando aqui, certo? Então, vou salvar aqui. E aí, aqui em ferramentas, eu libero quais opções que eu posso dar, quais automações que eu consigo liberar para esse agente. Claro que a partir da evolução da ferramenta, a gente vai liberando novas ferramentas, dando mais poder ali para o planejador, né? Então, aqui eu posso dizer para ele, eu quero que você consiga executar códigos Python, então ele vai conseguir olhar para um arquivo, definir a estrutura e gerar um código que vai conseguir extrair aquela informação automaticamente, executar comandos de sistema operacional, se eu quiser, ler arquivos, listar diretórios, copiar informações do arquivo, gravar, ler e mover arquivos eu não quero. Eu quero que ele permita inserir, atualizar, não deletar registros em bancos de dados. Quais bancos de dados? Aqui é onde eu configuro as minhas fontes dentro da ferramenta, né? Então, eu tenho uma fonte de dados específica que eu posso sugerir várias, né? Aí ele fica testando. Beleza, eu vou tentar localizar a tabela XYZ para tentar fazer a gravação dela, né? Que aqui, na verdade, nas instruções que a gente deu, a gente menciona a tabela que ele tem que gravar, né? Que é essa tabela projeta.stg nota fiscal, né? Então, ele vai tentar localizar dentro de uma fonte. Então, aqui eu só libero a fonte que realmente está a tabela. Mas eu poderia liberar um banco de dados de um RP para ele poder fazer alguma consulta dinâmica. E também, se eu quiser liberar envio por WhatsApp, um e-mail no final, alguma coisa assim, né? Mas, enfim, é opcional aqui porque eu posso também chamar o planejador de dentro do próprio workflow, certo? Então, eu vou clicar em salvar aqui. Vou vir aqui em executar. E aqui, ó, eu posso dar uma atividade ali para ele, né? A função propriamente dita do que ele vai ter que importar, né? Rodar, etc. tal, né? Então, aqui eu posso colocar a mensagem, né? Então, aqui eu vou colocar aqui, ó, ler o diretório que é aqui da minha máquina, né? Temp barra notas barra carregar ler todos os arquivos .pdf do diretório específico aqui, né? E importar os dados das notas fiscais autorizadas apenas, né? Então, se eu olhar aqui, ó, aqui eu tenho meu diretório, né, que eu mencionei, tem um arquivo chamado notas lá dentro. Dentro desse arquivo, o que a gente tem? Tem algumas notas fiscais autorizadas aqui, certo? Então, eu vou pedir para ele ler essas notas aqui e carregar dentro da nossa tabela do banco de dados lá, beleza? Então, vou autorizada apenas. E aqui vou clicar em executar. Então, o que ele começa a fazer aqui? Ele começa a planejar a execução. Então, ele está planejando a execução. E daqui a pouco ele vai, na primeira volta, né? Então, ele faz o planejamento e começa lá, separa os passos que ele tem que fazer e começa a fazer a execução propriamente dita. Aqui ele deu um problema e ele parou a execução. Por quê? Importar os dados das notas fiscais. Eu acho que talvez esse aqui ficou meio genérico, né? Ele não entendeu, né? Ele só iria importar se tivesse notas fiscais autorizadas. Vamos executar ele de novo. Bom, então agora sim, ele concluiu o processo aqui, né? Então a gente pode dar uma olhada aqui, ó. As etapas que ele colocou, né?
né? Ele separou aqui as etapas, como que ele processou, quantas notas foram extraídas, quanto que deu erro, montou o raciocínio, ó, as fases, o código que ele gerou para executar, a extração do texto aqui que ele fez. Então aqui ele planejou toda a execução e aqui dá um resumo, né? É que antes o texto que eu tinha colocado aqui ele não tinha entendido, né? Então aqui deu com sucesso. Então se a gente olhar o nosso arquivo aqui, né? Então ele comentou aqui no planejamento que ele rodou para 11 notas, né? Então aqui se a gente olhar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então realmente ele fez certo, ele importou 11 notas fiscais. E aí vamos ver se ele gravou corretamente lá no banco de dados, né? Então se eu olhar aqui, ó, eu tenho o número da nota fiscal e os valores e a data de emissão de cada uma delas. Então ele concluiu a tarefa, que era ler arquivos lá em um diretório e importar, separar o que é nota fiscal e importar essas notas aqui para uma tabela de um banco de dados ou enfim, qualquer outra coisa. Então, muito simples, né? Sem código, sem nada, então eu consegui fazer esse processo aqui apenas descrevendo o que eu quero, né? Basicamente como essas ferramentas Vibe Code estão fazendo no momento e tal, né? E aqui, beleza, então aqui eu fiz o planejamento. Se eu quiser integrar ela com o meu workflow, então eu também consigo, né? Aqui eu montei um workflowzinho simples. Então aqui, ó, eu posso invocar, tá invocando aqui o meu planejador, né? Então eu posso, por exemplo, ter um payload como uma mensagem aqui, né? Colocar aqui a minha mensagem, que poderia ser exatamente aquela, ler um diretório lá tal. E aí fazer a execução aqui do planejador, chamar ele aqui por dentro. Ah, beleza, deu com sucesso, eu quero enviar um WhatsApp dizendo que o processo foi executado né, de acordo. Se eu quiser liberar isso aqui como via API, então eu chamo ele pelo workflow e cada workflow a gente já sabe que já vira automaticamente uma API REST, então eu consigo integrar com outros sistemas para poder estar fazendo requisição, chamadas para esse planejador. Né? Então, enfim, aqui uma série de coisas, né? Então eu consigo estar integrando aqui, né? Deu ok, preciso extrair informações, então ele diz aqui as variáveis que no caso é o planner output, né? A saída aqui dessa variável tem o planner output que vai ter tudo que ele executou lá, e se eu quiser coletar, fazer alguma coisa com esse resultado, enfim, né? Aí vai da criatividade e do processo que cada um precisa desenvolver.